E o Corinthians vai precisar vender pelo menos um jogador na metade do ano. Isso está decidido entre o presidente Osmar Stabile e o diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Tudo por causa da necessidade de entrada de dinheiro. Marcelo Paz foi categórico a explicar esse caso, abre aspas para ele, não teve nada sobre o Bidon até agora. Pelo André, sim, houve procura, mas nenhum jogador sai agora, não tem a menor chance. Eles continuam no clube. Só que na janela na metade do ano é necessidade. Vai ter venda. O Corinthians precisa vender atletas por uma questão orçamentária. O Dorival sabe, o presidente, que é o líder desse processo, sabe. Hoje o clube está com tudo em dia. Foi paga a premiação da Copa do Brasil, da Supercopa, direitos de imagem e salários. Também por isso precisamos vender jogadores, disse Marcelo Paz em uma entrevista à ESPN. Queria acrescentar alguns detalhes importantes. Você, torcedor corintiano, não deve sonhar com transferências de 40, 50 milhões de euros para atletas, por exemplo, como Breno Bidon e também André. Hoje esses dois, ao lado do Yuri Alberto, são os atletas mais valorizados do elenco alvinegro. O patamar que o Corinthians parte para tratar sobre esses atletas é do recorde da venda do Corinthians, feita com o Moscardo, 18 milhões de euros. Nicola, então você está querendo dizer que o Corinthians vai vender o Bidon e o André por 18 milhões? Não. Eles partem desses números, sonhando em 20, em 25, em no máximo 30 milhões de euros. Há uma preocupação muito grande do Corinthians em não falar em 40, 50 milhões de euros, porque depois essas propostas não chegam e o Corinthians vai precisar se desfazer desses atletas por cifras inferiores, causando enorme pessimismo no torcedor corintiano. E você? Quais seriam os seus preços para Yuri Alberto, para André e para Bidon? E se você pudesse escolher só um dos três para vender, qual seria? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Informações que eu recebi que o primeiro treino dele com bola, Faraldo, vai ser no próximo domingo. Corinthians folga amanhã. Hoje ele fez 2 períodos de treinos físicos. Amanhã folga, como todo elenco. E a primeira aparição dele com bola, realmente treinando com o elenco, vai ocorrer neste domingo no CT Joaquim Grava. Depois ele deve ter alguns treinamentos também durante a semana. E o jogo do Corinthians contra o Coritiba é na quarta-feira. A informação que me chega é que ele ainda não conseguiu, né, tirar o CPF dele, que precisa, né, claro, para o visto trabalhista, enfim, para ele trabalhar aqui no Brasil. E alguma documentação, né, eu conversando com pessoas que trabalham com o Jesse Lingard, ele não veio com algumas documentações que precisava. E agora, né, essas documentações só vão chegar na terça-feira. Então, chegando na terça-feira, essa inscrição dele pode acontecer em horas ou pode demorar 2 dias para acontecer. Então, não dá para a gente saber se o Jesse Lingard vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior contra o Coritiba. Agora, a expectativa dele, tá? Ele se considera já muito bem fisicamente para estrear, quer estrear. A vontade dele já é jogar na quarta-feira. Se depender dele, ele joga. É claro que se não tiver documentação, ele não pode entrar em campo. E claro que vai depender também do técnico Dorival Júnior. O Jesse Lingard chegou com vontade, hein, Faraldo? Boa tarde. Boa tarde, Samir, Lázaro, todo mundo que já chega aí com a gente para a live de Corinthians, nosso encontro semanal para falar de Corinthians. Se tiver algum deslize em termos de conexão aqui, eu já peço perdão, eu estou em Quito nesse momento. Então, para mim, Fábio Lázaro, é boa tarde, porque aqui são 2 horas a menos. Tô hospedado aqui por algumas semanas para cobrir a Libertadores Sub-20. Participam Flamengo e Palmeiras como representantes brasileiros. Mas falando sobre o Lingard, Samir, cara, eu tenho uma expectativa muito boa num comparativo com o último trabalho dele. A última passagem dele foi no futebol da Coreia do Sul. O torcedor do Corinthians, a essa altura, já está ciente disso. Inclusive, foi por lá que ele jogou, né, profissionalmente pela última vez, no último mês de dezembro. E fazendo uma pesquisa sobre a trajetória dele, principalmente nesse último clube, lá na Coreia do Sul, o início dele foi alarmante, no sentido de ele não estava bem fisicamente, ele demorou para engatar uma sequência legal de jogos, chegou a haver até uma exposição pública por parte do técnico do time dele lá na Coreia do Sul, no sentido de não estar gostando da dedicação dele, de questionar o condicionamento físico dele, isso há aproximadamente 2 anos. Ele passou por
por todo um processo de recondicionamento e depois passou a ser um jogador importante, virou até o capitão, camisa 10 do time lá na Coreia do Sul, em Seul. Por que eu tô falando isso? Naquele início dele lá na Coreia, há 2 anos, ele não dava sinais, num primeiro momento, da dedicação que ele parece estar demonstrando nesse início de Corinthians. Do foco, da vontade de já estrear o mais rápido possível. São posturas um pouco opostas em comparação ao que ele mostrou no início dele no último clube e do que ele aparenta, né, tá mostrando nesse início de Corinthians. Então eu fico com a versão do copo meio cheio dele na Coreia do Sul, que depois de adaptado, de recondicionado fisicamente, ele estoura lá, vira um jogador importante, uma liderança técnica da equipe, um cara que é até muito importante no extracampo, né, para a visibilidade que o campeonato coreano ganhou a partir da chegada dele. Então, eu acho que talvez o Corinthians consiga colher só essa parte boa do Lingard. No sentido de, pô, o cara já chegou falando que tá bem fisicamente, o que foi um problema no início dele na Coreia do Sul. Ele chega aparentemente motivado para estrear o mais rápido possível, o que também pareceu ser um problema lá na Coreia do Sul. Não sei se por uma questão de 2 anos de diferença, de ter vivido uma primeira aventura longe de casa, ali, longe do futebol europeu, se ele volta mais maduro agora para esse novo momento da carreira. Mas fico com a sensação de coisas boas, de um primeiro momento legal aí do Lingard nesse início de Corinthians, independentemente dele estrear contra o Coritiba, tá? Porque seria até muito estranho um jogador que tá tanto tempo sem jogar profissionalmente, chega, mal treina com bola com os novos companheiros e já é relacionado para o primeiro jogo. Me causaria até um espanto, positivamente, mas um espanto ele já jogar contra o Coritiba, Samir. Isso assim, falando sobre esse início, né, esses primeiros passos dele. Imagino que a gente ainda vai conversar sobre as expectativas dele dentro de campo, encaixe no time, e aí a gente segue esse papo aí aqui na live. Ô Lázaro, o segunda e terça, né? Depois você me confirma se vão acontecer os treinamentos no Corinthians, porque ele teria, três treinos com bola, né? Domingo, segunda e terça, né? Apesar da vontade dele, ô Lázaro, né? De querer já fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians, e a gente tá vendo aí pelas imagens, né? Que o Jesse Lingard parece estar bem fisicamente, mas ao vivo é outra coisa, né? Você que viu o Jesse Lingard lá no CT Joaquim Grava, deu para dar um zoom aí na câmera, enfim, no celular. O que você achou do físico do Jesse Lingard? Não tem tá gordinho? Como é que tá o Jesse Lingard, ô Lázaro? O gordinho tô eu e você, Samir. Ele tá em forma, cara. Ainda tá... O cara tá em forma, o cara tá fininho. A gente tem uma noção da parte... Eu lembro muito do meu avô contava uma história que ele jogava bola na várzea, e tinha um cara que corria pra caramba. Corria, aquele jogador corria pra caramba na várzea. E colocaram ele pra corrida de rua, ele chegou em último lugar. Por quê? E por que eu tô trazendo isso? Porque tem jogador que você acha que vai dar muito certo num determinado aspecto e não dá em determinado aspecto. Eu acho que você vê de longe um trabalho físico não significa que o jogador está pronto tecnicamente, taticamente. Então, com o pouco que eu pude ver, e é o pouco ainda que o Corinthians, né, com a comissão técnica do Corinthians, as pessoas que trabalham no dia a dia do Corinthians conseguem ver, ainda tem pouca amostragem, né? Tá fininho, tá bem fisicamente, beleza, mas e na hora do campo e bola? E aí essas amostragens acontecem justamente quando ele vai pro treino mais com o grupo, quando ele vai treinar de fato com bola, que ele vai fazer trabalho tático, que ele vai fazer coletivo, que ele vai fazer treino de enfrentamento, e aí até pro próprio treinador também saber onde vai utilizá-lo. Eu até conversei com algumas pessoas ali da comissão técnica do Dorival para entender como o Dorival entende o Jesse Lingard nesse elenco do Corinthians. Porque o Zacarias Labiá, por exemplo, o Dorival não conhecia. E nos treinamentos, a apuração que a gente tem é que ele enxerga o jogador de lado esquerdo. O que o Dorival tem feito nesses 11 dias de trabalho, né, que vão chegar a 11 dias de trabalho, mas já são alguns, inclusive o tempo é maior do que o tempo de pré-temporada, é que ele quer dar evolução tática e aplicar o elenco conceitos táticos. Então, dificilmente o Dorival vai enquadrar o time dentro do perfil do jogador.
Ele vai olhar o jogador, entender o perfil do jogador, entender como ele vai ser aplicado ao time. E ele quer ver o Lingard trabalhando com bola, trabalhando com o restante do elenco para entender como que ele vai utilizar o Lingard nesse elenco. Então, esse é o diagnóstico. Então a gente consegue ver um cara fininho, em forma, mas daí para frente, a parte tática, como ele vai se encaixar nesse conceito tático, aí vai ser a partir dos treinamentos, a partir de domingo. O Lázaro, não, o Faraldo, é importante que ele atenda comando de voz, né? Porque ele tá desligado, mas aí o Dorival pode falar, Jesse, liga! Aí ele liga e entra no jogo. O que tu acha? Hein? Você sabe que eu gosto. Esse é o problema, né, Samir? O problema é que você sabe que eu gosto dessas piadas do pavê. Liga. Cara, aí ele liga e já entra. Agora, onde entrar, Faraldo? É isso que eu quero te perguntar, né? A gente faz a piada, mas a gente já emenda a pergunta séria na sequência. Onde entrar o Jesse Lingard? Na função do Garro, na função do Bidon? Dá para imaginar ele jogando no ataque? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, Samir, eu acho que muita gente está colocando o Lingard, e aí eu entendo até pelas informações que o Lázaro já trouxe aqui nesse início de live, como uma aposta. Aliás, a situação contratual dele é de uma aposta, um jogador com um contrato curto, só até o final do ano, vamos ver o que vai ser e tudo mais, até o momento de carreira dele. E, consequentemente, ele não é visto hoje como um reforço que, nossa, muda o time de patamar, que chega para ser um titular absoluto. Acho que muito em função dessa incógnita que vai ser, até aqui, né, a passagem dele pelo futebol brasileiro. Mas as circunstâncias, e aí eu faço até um comparativo com o Arias no Palmeiras, as circunstâncias do Corinthians, eu acho que elas vão empurrar um pouquinho o Lingard para uma titularidade. Talvez hoje, com todo mundo disponível no time do Corinthians, ele não seria titular. E não por uma não capacidade técnica ou tática, mas pelo momento de carreira e por o Corinthians ter um trio de ataque muito, muito, muito bom e eficiente quando joga junto. Qual que é o problema? E aí a particularidade do Corinthians, em comparação, por exemplo, ao Palmeiras do Arias. O Corinthians raramente, o Dorival daqui a pouco faz um ano de Corinthians, foram raras às vezes as sequências que o Dorival pôde escalar Memphis, Yuri e Garro juntos. É raro isso acontecer no Corinthians. O torcedor fica muito com aquela visão do triogin ali do final de 24 e tal. Cara, aquela talvez tenha sido a maior sequência ininterrupta de atuações em que os três jogaram juntos. O comum no Corinthians, infelizmente, é sempre ter algum problema envolvendo os três. Ou data FIFA pro Memphis, ou até lesão muscular, ainda que o Memphis tenha tido muito pouco problema físico na passagem do Corinthians. O Yuri se recupera muito rápido dos problemas físicos, mas tem tido muitos problemas físicos, dos mais variados. E o Garro viveu uma temporada, considero eu, atípica no ano passado, e um início de temporada, mais uma vez, com problemas, dessa vez no punho, né? No ano passado no joelho. Então, são vários problemas que fazem com que o Corinthians nunca consiga ter sua força máxima no ataque. Nessas circunstâncias, eu acho que o Lingard ele vai ser titular e talvez uma peça como um coringa nesse time do Corinthians. Se o Garro não estiver disponível, ele vai fazer uma função mais similar à do Garro. Se o Memphis não estiver disponível, ele vai fazer uma função mais similar à do Memphis. E talvez sem o Yuri, ele consiga fazer uma... Porque eu hoje, mesmo ele não sendo centroavante, teria mais curiosidade de vê-lo como um falso 9, por exemplo, caso o Corinthians esteja sem o Yuri Alberto, do que testar o Pedro Raul ou o próprio Guinegão. Eu acho que tecnicamente é um jogador que pode te entregar muita coisa mais interessante, ou então colocar ele na função do Memphis e o Memphis na função do Yuri, nesse cenário sem o Yuri Alberto. Então eu acho que muito provavelmente ele vai acabar sendo titular pela dificuldade que o Corinthians tem demonstrado de usar o seu trio titular de ataque. E aí é uma característica do Lingard, ao longo de toda a carreira dele, desde os tempos de Manchester United e seleção inglesa, ele é um jogador muito versátil. Ele joga pela esquerda, pela direita, pelo meio, um pouco mais avançado, vindo um pouco mais de trás. Ele é um cara muito inteligente em termos de posicionamento e de ocupação de espaço dentro de campo. Então isso vai facilitar muito essa adaptação como um coringa no ataque do Corinthians, na minha opinião. E eu citei o Palmeiras do Arias, só para não ficar perdido, porque o Arias chegou para ser o titular absoluto e ainda não entrou no time. Porque o Palmeiras tem um time encaixadinho, ninguém se machuca, ninguém é suspenso, tá todo mundo em boa fase. Então o Arias, mesmo todo mundo sabendo que vai ser um titular absoluto em algum momento, ele ainda não conseguiu entrar no time. Eu acho que o Lingard no Corinthians vai ter uma situação completamente oposta. Ele vai acabar sendo empurrado para esse time titular rapidinho. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.